Pessoal, dando continuidade no nosso estudo de teoria das cores, hoje a nossa conversa vai ser relativa às perspectivas históricas da teoria das cores dentro dessa evolução humana enquanto espécie. A gente pode perceber na história o uso das cores desde que o homem se entende como homem, como uma necessidade própria e intrínseca de representar o mundo no qual ele vivia. Isso a gente pode ver desde a época das cavernas, onde as pinturas já apresentavam cores. Claro que em gamas muito menores do que a gente pode encontrar hoje, porque era muito limitado os recursos para o homem naquele momento, mas ele conseguia utilizar ali raízes, às vezes o sangue mesmo de animais, para conseguir montar e trazer essas pinturas que representavam ali o seu dia a dia, as caçadas, alguns rituais e até referências ali espirituais para esses povos. O nosso estudo ele vai passar por diversos povos dentro da história para a gente entender a importância e como esses povos utilizavam as cores no seu cotidiano. Então, pessoal, logo na pré-história, o homem ele tinha essa tendência de utilizar tons de vermelho e o ocre, que é um tom amarronzado ali entre o marrom e o vermelho. E porque eram tons mais acessíveis para que eles trabalhassem naquele momento. Algumas pinturas a gente chega a encontrar com tom de verde, com tom de azul, mas isso é muito mais raro de ser encontrado nesse momento da pré-história. E eles usavam também um pouco do barro que estava no solo das grutas como pigmento para poder desenvolver os seus desenhos. E como a gente já viu ali no princípio, eles tinham essa tendência de representar as suas caçadas, as suas façanhas e tudo que eles desenvolviam naquele momento ali, além, claro, de espiritualidade e religiosidade. Porém, como vocês estão vendo, nessas artes que eram feitas nas paredes, feitas nessas grutas, a gente tem alguns casos sim onde a gente consegue encontrar traços mais delicados, que eles sugerem ali para nós o uso de algum tipo de ferramenta, como por exemplo um pincel, talvez algo feito com pele de animais, mostrando que mesmo na pré-história a gente já pode encontrar o uso de arte e de arte mais conceitual, com alguns começando a ter algum acabamento e proporções até de profundidade, como a gente pode ver nessa imagem, que utiliza ali dois pigmentos, duas cores para poder criar isso que é uma espécie de bisão ou algum animal ali daquele momento. Esse vermelho e preto, elas simbolizavam muito a vida e a morte para esse povo também. E eles são usados pela primeira vez pelo homem de Neandertal, que é para enfeitar as tumbas dos seus mortos, sendo também empregado ali pelos seus sucessores para decorar algumas obras de arte nessa sequência. E era um caráter bastante simbólico e mágico para esses povos. Na sequência, pessoal, a gente conversa um pouco sobre o Egito. O Egito ele teve bastante contribuição também dentro do uso das cores, né? Todas as suas pinturas, as suas paredes, as mastabas, as pirâmides eram muito decoradas e tinham um uso muito grande das cores, e além das suas cerâmicas também em seus painéis. Então a gente pode encontrar faixas negras, né, pretas, normalmente elas eram obtidas da queima de palha e o uso da fuligem, realmente a fuligem de materiais como madeira e aí por diante. O vermelho era ferrugem, né? Era utilizado ali para encontrar algo próximo ali da cor vermelha, e o azul, que ele vinha de sais de cobalto, e era encontrado ali com mais facilidade no Egito. Essas misturas de cores podem ser encontradas nas mais diversas artes da era do Egito. Mas como a gente pode ver nessas artes, o Egito, eles usavam as cores chapadas, né? A gente não vai encontrar ali degradês ou tons de cores misturados, até também pela tendência e pelo estilo artístico das suas pinturas. Além apenas do uso e da onde vêm essas cores, é muito interessante que a gente analise também, quando a gente fala dessa questão histórica, o significado de cada uma dessas cores para diversas culturas, que é um dos principais estudos da teoria das cores, que cada cultura tem, ele, além de ter o seu aspecto das cores, ela tem o sentimento das cores que é intrínseco ao que aquela cultura passou, a forma como ela evoluiu. Então, ali no Egito, falando desse simbolismo, o vermelho ele representava mais o homem, o amarelo, o sol, e o púrpura, que representava a terra. O azul e o verde eram os representantes da natureza para os egípcios. Normalmente os pisos dos templos egípcios eles costumavam ser verdes, que representava essa fertilidade ali do rio Nilo, né? Enquanto o azul, que pontilhava as estrelas,
era usado nos tetos dessas construções egípcias. China, então, pessoal. A China ela sempre teve uma utilização muito grande das cores também, já de longa data. Isso a gente pode ver dentro da própria cultura chinesa, né, que ela é muito multicolorida, ela trabalha muito com as cores dentro dos seus festivais. Na própria muralha da China, ela era completamente decorada ali, né? Então a gente tem uma cultura que é muito intrínseca aí à relação com as cores. Então as muralhas de Pequim eram pintadas de vermelho e os tetos da casa de amarelo. Isso que dava um contraste muito interessante entre essas duas cores. E o vermelho representando essa afirmação de poder, né, de espiritualidade positiva, enquanto o amarelo ele usava ali como uma camuflagem contra os maus espíritos, isso dentro da cultura chinesa, que era uma cor que representava bastante isso para eles. Então foram muitos ativos ali na pintura e na cerâmica, e foi onde foi inventado a laca, que é aquela pintura mais brilhante, mais próxima àquilo que a gente tem hoje na pintura de automotiva, era muito utilizada ali nas cerâmicas chinesas, que são famosas até hoje. Dentro dessa cultura chinesa das cores, as mais utilizadas eram o laranja mais claro, esse amarelo e os tons de ocres ali também. Como a gente pode ver nessas imagens, a China sempre, dentro de tanto da sua arquitetura quanto da sua cultura, tem um uso muito grande, muito forte das cores, o que traz uma riqueza muito legal aqui quando a gente estuda a China enquanto teoria das cores. Isso é muito interessante. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a Grécia, pessoal. Então, os gregos eles vão iniciar esse entendimento das cores mais próximo do que a gente tem hoje, que a nossa cultura hoje ocidental é muito baseada nessa cultura greco-romana, né? Então, uma percepção que a gente pode ter das cores da Grécia já é mais próximo do que a gente tem hoje, onde o branco, por exemplo, ele vai representar a virgindade e pureza, o vermelho representa amor e o sacrifício. E é algo que é muito próximo do que a gente pode encontrar hoje. Algo que é muito interessante a gente analisar nessa imagem que vocês estão vendo agora é que boa parte dessas estátuas que a gente tem remanescentes dessa época grega, elas eram completamente coloridas na sua concepção e foram perdendo isso com o tempo. Então era um povo que, sem dúvida, em suas construções, no próprio Partenon, eles utilizavam muito as cores para representar e deixar ali os seus trabalhos ali mais vivos, mais chamativos e, sem dúvida, mais representativos. Dando um salto para o século XV, pessoal, as cores começaram a ter um pouquinho mais de profundidade, onde são inseridos degradês, diversos tons de cores, por pintores famosos, como por exemplo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele começa com a técnica do chiaro escuro, onde ele utiliza o esfumato, ele utiliza tons e degradês do cinza para conseguir criar os seus desenhos, assim como os tons coloridos eles passam a ter mais profundidade também. É um salto bem grande ali dentro dessa área que a gente estava conversando, mas é onde a gente começa a ter essas peças com mais profundidade. Na época do Renascimento, a gente começa a ter muitos pintores, que no caso são famosos até hoje, a cor ela já começa a trazer mais representatividade e individualidade também nas obras artísticas. Então, do renascentismo em diante, pessoal, nós temos, claro, uma longa história aqui dentro dessa perspectiva da utilização das cores. Com mais um salto, a gente pode chegar na Revolução Industrial, onde o design começa a crescer ali como um fator, um resultado dessa operacionalização, essa questão da produção em massa de um produto único que a gente não tinha antes. Até esse momento, quem era o responsável e o criador desse material, o grande utilizador das cores, eram os artistas e os artesãos. A partir desse momento, os designers, os produtores, são quem começam a fazer esses desenvolvimentos, esse estudo, essa utilização das cores. E é claro, como a gente pode ver ainda, falando sobre essa revolução industrial, sobre a produção dos automóveis, a utilização da cor, por exemplo, naquela história famosa da Ford, onde Ford dizia que você poderia ter qualquer cor do seu primeiro modelo Ford, desde que fosse preto. E ali, por quê? Porque a gente tinha uma linha industrial e ele era produzido de uma única forma. E naquele momento não era um diferencial comercial. Mas quando diversas empresas, diversas marcas começam a vender e apresentar também modelos de concorrência, outros modelos de carro ali, o design volta a ser, a escolha das cores voltam a ser um diferencial que vai auxiliar nas vendas. E é por isso que é tão importante hoje que as marcas
tanto para o uso dos seus produtos quanto na sua própria comunicação visual. Estude e determine com exatidão, com coerência, quais são as cores, qual é a tabela de cores que ela vai usar dentro das suas comunicações. Eu gostaria de finalizar com esse trechinho do livro do Modesto Farina, que é o Psicodinâmica das Cores na Comunicação. Ele diz que talvez a nossa cultura esteja nos levando para uma nova civilização visual, como a vivida pelo homem medieval, tão dominado pelo ícone religioso quanto o homem moderno é dominado pelo ícone publicitário. Fica aí o pensamento para nós, para entender até onde, qual é a profundidade que esse ícone publicitário, essa sociedade mercantilista faz essa intervenção dentro do pensamento humano. E por fim, tentar entender qual é o papel das cores em todo esse processo comunicacional. Um grande abraço, pessoal!